Olá, estamos começando mais um podcast aqui da FTSA e hoje é um podcast muito especial porque nós falaremos sobre o lançamento desse livro, O que eu queria ter ouvido, de jovens para jovens e seus líderes. E estamos aqui com alguns autores do livro, Isabela, que também é organizadora, Amanda, Carlos, Juan e Peterson. Nós somos parte da equipe que escreveu o livro, ainda outros autores não estão com a gente hoje, mas é com muita alegria que a gente vem falar desse livro. Nós já fizemos alguns lançamentos dele, e eu gostaria de começar falando um pouco sobre como nós começamos esse projeto. Ele se iniciou lá em 2023, no final do ano, num seminário temático. O Eduardo Pellicer, que é da editora Descoberta, conversou com o Juan, e ali começou a sonhar sobre esse livro. A ideia do Eduardo foi, por que não escrever os jovens da faculdade escreverem para outros jovens? E no ano passado nós começamos a dar forma para esse projeto. E foram reunidos os jovens, começamos a discutir sobre as temáticas, fizemos reuniões para discutir sobre textos que falam sobre a juventude, sobre a escrita de textos. Então foi um projeto que foi tomando forma com o passar do tempo até chegar nesse livro que está nas minhas mãos. E eu também entendo que esse processo ele é muito importante não só para os alunos, mas também para a faculdade como um todo, porque é a faculdade investindo nos jovens que estão estudando aqui. E agora, gostaria de dar oportunidade para que cada um se apresente, para que vocês conheçam os autores desse livro. Começando com a Isabela. Oi, gente, eu sou Isabela Stefanello. Eu sou graduanda aqui na FTSA em Teologia, eu também faço bacharelado em Ciências Sociais, em outra faculdade. Eu sempre fui apaixonada por livros e pelo mundo de produção de livros, pelo por trás das palavras, né? Já que não tem câmeras envolvidas. Então, para mim, esse projeto foi um sonho e foi muito apaixonante. Oi, pessoal, meu nome é Amanda. Eu sou graduada em Teologia pela FTSA, eu faço Pedagogia em uma outra faculdade, também sou líder de jovens pela Igreja Deus Vivo Zona Norte e eu sou tutora aqui na FTSA também dos cursos EAD. Olá, tudo bem? Me chamo Carlos Eduardo, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Jardim Catuaí, sou graduando aqui na faculdade, 21 anos, já estou encerrando, mas sentindo muita saudade já. E eu trabalho com conserto e manutenção de aeronaves lá no 14 Bis, aeroporto aqui de Londrina, próximo da VART. E escrever sobre o capítulo foi algo, assim, fantástico. Foi uma oportunidade única e, assim, cada parte do processo foi sem palavras, não tem palavras para descrever o quão importante foi. Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Juan, eu tenho 23 anos de idade, eu sou formado aqui em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Atualmente eu sou líder do Ministério de Ensino da Igreja Metodista Londrina Norte, né? Também atuo na área da educação, eu sou professor de robótica em projetos sociais aqui da cidade, trabalho em outra instituição social também na área de comunicação, e aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana eu estou como estagiário da docência, né? Estagiário da tutoria Educação à Distância, e eu estou muito feliz em fazer parte desse processo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Peterson de Aquino Sessi, sou parte do corpo docente aqui da FTSA, tanto da graduação presencial quanto do EAD. Fui formado aqui também na graduação, sou mestrando aqui também, na área de teologia bíblica, e sou um dos escritores desse livro, embora não tão jovem quanto eles, né, quanto alunos, mas o Felipe me chamou para escrever junto com ele esse primeiro capítulo. E eu queria comentar um pouco sobre o título do livro, né? É um título que pode trazer várias ideias, né? Quando você ouve somente o título em si, né? O que eu queria ter ouvido, eu até comentei que pode parecer uma pessoa mimada falando, o que eu gostaria de ter ouvido para saciar meu ego, algo do tipo, mas muito pelo contrário. Esse título foi pensado por aquilo que eles gostariam de ter ouvido quando mais jovens ainda, né? No sentido de, se eles soubessem de algo, desse algo, isso poderia contribuir ainda mais para o crescimento, para a caminhada deles enquanto jovens.
né? Então, por isso que o título é O que eu queria ter ouvido, e são jovens falando para outros jovens e também para aqueles que trabalham com a juventude, seja líderes, pastores, pessoas também que têm filhos pequenos que estão crescendo, avós, enfim. Eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou o professor Felipe Nakamura, fui o responsável para coordenar esse projeto, e nós tivemos a colaboração de outros professores aqui também da faculdade, e foi uma alegria muito grande poder dar essa oportunidade para esses jovens, assim como eu também recebi a oportunidade enquanto era estudante aqui na FTSA. Eu pude ter experiências aqui também que me auxiliaram na minha caminhada acadêmica, e então eu achei que seria muito importante dar essa oportunidade também para outras pessoas. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada capítulo, né? E o primeiro capítulo foi escrito por mim e pelo professor Peterson, e esse primeiro capítulo nós falamos na condição de líderes de jovens, pessoas que já tiveram uma experiência com a juventude, de liderança de juventude. Atualmente eu sou pastor, então também nessa posição. E Peterson, você quer falar um pouquinho sobre o nosso capítulo, o que a gente colocou de interessante nele? Bom, embora eu não fui um dos coordenadores do projeto junto com o Felipe, ele desde o início ele já tinha me falado, me chamado para escrever junto com ele esse capítulo, porque nos corredores aqui na faculdade a gente já tinha conversado sobre as nossas experiências em liderar jovens, ou até mesmo de ser jovens liderando na igreja ou atuando na igreja. E acredito que foi por isso que você me fez convite, né? Mas para a gente escrever junto esse primeiro capítulo, porque a gente já esteve nos dois lados da moeda no que é a proposta desse livro, né? Que primeiro, o que os jovens queriam ter ouvido no sentido que o Felipe já falou, de que eles queriam instruções para ter um amadurecimento mais rápido, um desenvolvimento melhor, ser mais assertivo nas suas atitudes. E o outro lado daqueles que orientam, assim como os professores orientaram os alunos, cada um deles em seus capítulos, e o Felipe dividiu esse primeiro capítulo a partir das nossas experiências de fomos já esses jovens, mas também tivemos a experiência de liderar outros jovens em formação, né, todo esse diálogo em relação com eles, com esses ímpetos de adolescentes, talvez, né? Embora a gente não seja mais tão novo quanto eles aqui, o mais velho tem 23, 24, eu e o Felipe já estamos Um pouquinho mais. depois dos 30. Mas não tão velhos assim também, não tão experientes assim, mas já tivemos experiência de liderar, formar outros jovens líderes, talvez formar um novo líder de célula, um novo líder de grupo jovem, instruir, discipular outros jovens, né? Eu tive a oportunidade de participar da equipe de coordenação regional de jovens da Quadrangular por 3, 4 anos, né? Então, assim, eu tive contato com bastante líderes de jovens. E eu e o Felipe, né, depois de já decidido que íamos escrever juntos no processo da escrita, eu ia na sala dele, ele ia na minha sala, a gente trocava uma ideia de, tô pensando em escrever isso, tem essa ideia que é interessante. A partir das nossas experiências, né? A gente foi sentindo um pouco do que a gente poderia introduzir nesse mundo de falar para jovens, formar jovens e respeitando o ambiente dele, ter uma relação aprofundada com eles. Sim, e uma questão também que a gente trata no livro como um todo, né? As cartas de Paulo a Timóteo, né, que de certa forma, um dos fios condutores de todo o livro. Então, quando nós observamos a relação de Paulo e Timóteo, vemos Paulo fazendo esse acompanhamento com Timóteo, né, essa instrução para que Timóteo fosse um bom líder dentro da sua comunidade, né. Então, isso também, de certa forma, norteou o nosso capítulo, né, como Paulo se relacionou, né? Como que ele cuidou de Timóteo, mesmo à distância, né? Mesmo por meio das cartas, mas a impressão que nós temos é que Paulo ele estava ali ciente do que estava acontecendo, né? E o título do nosso capítulo, ele aborda muito essa relação, né? A relação entre Paulo e Timóteo, ela é abordada em todo o livro. Cada capítulo é um aspecto específico que cada um escreveu. Mas nós abordamos mais a relação entre eles, né? Como que foi a Paulo formando Timóteo ali, instruindo ele, sendo ele um jovem já de fé, como o texto bíblico já diz, e você vai poder também ler nas nossas palavras ali, que ele já era um jovem de fé, um jovem engajado, e houve um convite, né, de Paulo e instruções de Paulo
para Timóteo seguir no ministério. E Timóteo com uma responsabilidade muito grande, né, de cuidar de uma igreja com pessoas que não necessariamente sabiam, né, de toda a vivência dele, né, então ali Paulo precisou dar várias orientações para Timóteo, como proceder, né, então essa parte também entendo que serve para nós como líderes de jovens hoje, né, como ajudar os jovens na caminhada deles, né. O que é legal é que nós temos o escrito dessa mentoria, né, dessa instrução, desse discipulado. Então, nós podemos usar isso como um modelo, né, de instrução, a qual Paulo fez com Timóteo. Né? Ele não só pegou Timóteo e falou, você é um menino de fé, então vai e faz. Mas aí, assim como a gente aborda no nosso capítulo, né, tiveram estágios no ministério de Timóteo. Paulo convidou ele, né, e ele viu Paulo fazendo, acompanhou Paulo enquanto Paulo fazia. Paulo deixou que ele fizesse ali fazendo junto, talvez um trabalho a 4 mãos. Depois a gente vê como se Paulo enviasse ou deixasse ele fazendo algo e Paulo somente supervisionando, olhando perto, vendo como está sendo feito. E então a gente vê o envio, que é o resultado da carta ali, onde ele já está pastoreando uma igreja, né? Então a gente vê esse espaço e a gente aborda muito isso no nosso capítulo. E, bom, pessoal, agora nós recebemos aqui também outro autor que estava nos seus afazeres. Jean, tudo bem? Jean, ele é um dos autores, ele vai se apresentar agora também. E aí, gente, meu nome é Jean, tenho 22 anos, eu sou da Igreja Presbiteriana e faço parte da liderança de jovens lá também. Eu faço parte também do Conselho Missionário da minha igreja. Entrei esse ano para poder ganhar essa experiência. Eu sou missionário e trabalho com móveis planejados, né? Inclusive, eu estou chegando agora muito por conta do trabalho, mas é isso aí. Ok. E agora a gente vai dar sequência também para os capítulos. O primeiro capítulo, como eu falei, foi escrito por mim e pelo professor Peterson, e agora o segundo capítulo foi escrito pelo Juan. Juan, por favor, fale um pouquinho. Então, é uma experiência única escrever, né? Primeiro eu queria comentar brevemente sobre isso, né? Eu sei que tem um verso na Bíblia que diz, Isaías 50, verso 4, que diz que o Senhor me deu língua de erudito para que dê boa palavra ao cansado. E eu gosto muito desse versículo quando eu li a primeira vez, porque eu vejo que Deus nos deu esse dom de escrever, o dom da palavra, né? E isso tem um objetivo, que é dar a boa palavra ao cansado. Então, eu fico muito feliz que esse livro já tem gerado testemunhos, né? Já tem gerado experiências com pessoas e tem sido útil para o ministério de pessoas, né? Então, isso me deixa muito feliz. E o meu capítulo, né? Ele tem o intuito de falar um pouco sobre quem é o jovem, né? Quem é o jovem, como é que esse jovem deve viver. Então, basicamente, eu divido o capítulo em 2 partes. A primeira parte, eu falo quem é o jovem. Então, eu faço ali uma pesquisa na sociologia, uma pesquisa em dicionários, uma pesquisa até mesmo na parte biológica, definindo quem é o jovem, né? E a partir disso, então, eu principalmente fazendo a relação com a Bíblia ali, né? O jovem fazendo a pesquisa nas palavras no original. Enfim, o professor que me orientou foi o professor Lucas, né? Que é da área de Bíblia, então é a área que eu mais gosto também, a área de Bíblia, né? Enfim, a segunda parte do capítulo, eu diria que foi uma parte dizendo como que o jovem, então, deve viver, né? A partir também, como o Peterson disse, de Paulo para Timóteo, né? Eu pego ali as cartas de Paulo, principalmente naquele versículo que fala para não desprezar a juventude, e a partir disso, procuro responder algumas perguntas e dar alguns caminhos norteadores para como que o jovem deve se comportar nos dias de hoje, né? E por fim, que não menos importante, mas eu acho que é uma parte muito interessante no meu capítulo, é falar que o jovem é importante para Deus, né? Independente da idade, né? A gente vê na Bíblia que o jovem, ele tem até os 40 anos de idade, né? Ó, você que tá assistindo aí que tem até 40 anos, você é jovem. Segundo a Bíblia, você é jovem. Porque o contexto é diferente, a cultura é diferente, enfim. Então é legal a gente aprender isso no capítulo também. Mas, independente da idade, uma coisa é certa. Deus tem um propósito pro jovem. Deus, ele olha pro jovem, ele cuida do jovem, o jovem não tá desamparado, né? Me vem ali a figura também de Jeremias, né? Eu cito um pouco do profeta Jeremias, que ele foi chamado muito jovem. Daí ele tinha medo, ele falava, mas Deus, eu não consigo, sou jovem. E daí Deus fala, mas eu que tô te capacitando, né? Então o meu capítulo vai falar um pouco sobre isso. Não só pro jovem, mas eu creio que esses princípios bíblicos que estão aqui descritos, eles ajudam todo cristão. Como que o cristão deve viver hoje em dia, né? Como que você, cristão, deve viver? Você já teve uma dúvida? Nossa, se eu faço isso, eu faço aquilo? O livro, ele procura dar alguns caminhos que vão direcionar
nesse sentido, né? Então é uma pesquisa bem bíblica, bem interessante, a área que eu gosto bastante, e fico muito feliz aí que espero que tenha gerado muitos testemunhos nas vidas das pessoas. Legal, joia. Conselhos Bíblicos, né, Juan? Conselhos Que é o Bíblicos. título do seu capítulo. Ótimo. E depois nós temos o capítulo da Isabela, né, que fala sobre a intergeracionalidade, né? Isso, o meu capítulo ele foi escrito sob a orientação da professora Jaqueline Ziroldo, que é da área da Sociologia, e aí a gente acabou mesclando as duas faculdades que eu estou cursando, e o capítulo chama... Meu Deus. Cri. Não, agora eu lembrei, eu só lembrei depois, fé sem fingimento, continuando o amor por Cristo através das gerações. A gente colocou os nomes, sempre a primeira parte é um trecho de um versículo da Bíblia, e a segunda parte é uma continuação. E aí alguns ficaram compridos, enfim. Mas eu gosto muito desse título, Fé sem fingimento vem da segunda carta de Paulo para Timóteo. E aí é quando ele fala, né, porque a gente sempre trouxe algum trecho, então na minha teve... um da primeira carta e um da segunda carta, e nesse da segunda carta é quando Paulo fala sobre o relacionamento de Timóteo com a mãe e com a avó dele. E é muito especial ver o relacionamento e a fé que perpetuou naquela família e que perpetuou por gerações e que influencia a gente hoje. E na primeira carta é um versículo que ele tem algumas linhas parecidas, é quando Paulo fala para Timóteo muito especificamente como lidar com pessoas de faixas etárias diferente da dele. Então ele fala os mais velhos, os que têm a sua idade, os que são um pouco mais novos, enfim. No meu capítulo eu acabei falando sobre essa questão das gerações e foi muito interessante porque eu comecei a estudar e eu estava acostumada a ouvir o que se fala de geração na internet, né? Ah, X, Y, Z, agora já está com alfa e beta, enfim. E aí foi muito surpreendente descobrir que para a sociologia, a teoria sociológica das gerações, não tem nada a ver com isso. Ela é muito diferente, ela é muito mais... cheia de nuances, e ela reconhece a vida como essa questão de bordas abstratas e que a gente insiste em tentar tornar concretas, ao invés de dividir por simplesmente data de nascimento. Então ela coloca que as gerações, elas têm a ver com você ter possibilidade de viver experiências e você de fato viver aquelas experiências semelhantes e como que isso gera as mentalidades, as percepções e as reações das pessoas. Isso das reações é interessante, porque a gente não foge da reação, né? Então, é algo que explica muito sobre como que funcionou ali aquela criação daquele grupo. Isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, então, na internet ou em conversas por aí. Então, a minha principal ideia com o capítulo era explicar na primeira parte essa teoria da sociologia e deixar martelado na cabeça que a geração não é um estereótipo, a geração é uma ferramenta para que a gente possa, então, trabalhar com o jovem, trabalhar com múltiplas idades, porque o ideal é que a gente tenha múltiplas idades na igreja, e a gente está tendo agora no mundo um movimento inédito de não só muitas idades, mas muitas pessoas pensando diferente nas idades, então muitas gerações, porque a gente tem agora esse avanço tecnológico, muitos avanços seguidos. Então eu coloquei essa parte para que a gente realmente possa olhar um pouco mais como que eu posso pensar aqueles jovens e aquele grupo de pessoas da minha igreja de uma forma mais real e mais cheia de nuances e de percepções de quem é aquele grupo que está ali na minha frente, ao invés de olhar aquele grupo como, quem nasceu até 2010 é geração Z e o que estão falando da geração Z por aí. E aí, a partir disso, na segunda parte, eu trouxe algumas abordagens mais práticas e caminhos para construir bons relacionamentos intergeracionais, citando algumas categorias mais práticas, e aí aqui entre os 2 versículos que eu já falei no começo. Ótimo, legal. E esse é um tema muito importante para hoje, né, Isa? Como nós temos essa amplitude na faixa etária, né? E de fato as igrejas elas têm que lidar com isso, né? Então, como que quais alguns caminhos, né? Como a gente pode pensar isso nos nossos dias, né? Não, e é bom que lide mesmo, né? Sim. É um problema bom de se ter, Sim, que tenha com muita certeza. gente e muita gente diferente na igreja. Com certeza. Pensando em termos de reino, né? O reino é amplo, né? Legal, joia. E agora a gente vai com a Amanda, né? Que escreveu sobre discernimento na era digital. Fala um pouquinho sobre o seu capítulo, Amanda. Bom, o meu capítulo, como o professor Felipe disse, né? Ele se chama Mantendo a Fé e a Boa Consciência, Discernimento na Era Digital. Então, quando a gente começou a pensar esse capítulo, eu e o professor César Augusto Flora, né, que foi o meu orientador, nós começamos a pensar, porque naquela época, obviamente, não tinha tecnologia, redes sociais, que é o que temos hoje, mas falava muito dessa questão da fé e a boa consciência, na questão dos falsos mestres, falsas doutrinas, que era o que Paulo falava para Timóteo. Então, quando a gente
traz para os dias de hoje o que nós temos hoje. Com a internet, essas coisas que vêm junto, redes sociais. Então, a gente recebe uma enxurrada de conteúdo, que às vezes a gente abre as nossas redes sociais e tem um vídeo curtinho de um pregador falando uma coisa, e logo abaixo outro pregador falando uma coisa completamente oposta. Então, como saber o que é certo? Como é que eu posso discernir isso? Então, é aí que entra essa questão, porque a nossa geração de jovens e os mais novos que estão vindo aí também já nasceram nisso na tecnologia, já estão aí desde sempre. Então, como que a gente pode trazer isso para eles? Então, o meu capítulo também dividido em 2 partes. A primeira eu falo um pouco sobre essas questões, essas problemáticas de sermos uma geração extremamente conectada o tempo todo, de ser extremamente voltada para a tecnologia o tempo todo, que obviamente ajuda muito, mas em algumas questões atrapalha muito. Então, eu trago alguns questionamentos e algumas discussões sobre isso, falando sobre esses temas. E na segunda parte, trago algumas aplicações práticas de fato, como criar esse discernimento, como ter esse discernimento. Mas, logicamente, sem dar nenhum tipo de resposta concreta, porque a intenção é que você aí que está nos assistindo, que vai ler o livro, a intenção é que você aplique tudo que você vai ler aqui na sua vida, no seu cotidiano, na sua igreja, da forma que vai fazer mais sentido para você. Então, essa é a ideia. Existem, sim, alguns caminhos que a gente deve seguir para que a gente mantenha a fé e a boa doutrina, mas você vai descobrir a melhor forma de fazer isso baseado no seu contexto, e é isso que a gente espera que aconteça. E falando de forma geral também sobre o livro, se você não é jovem, não é líder de jovem, como diz o título, né, que é de jovens para jovens e seus líderes, mas se você não é líder de jovens, se você já não é mais tão jovem, leia também mesmo assim, porque às vezes esse livro vai te trazer uma resposta de quando jovem, tinha e não teve resposta. Então, a gente espera que esse livro cure essas feridas que você teve quando era jovem, que na época não conseguiu ter respostas. Então, a gente espera que esse livro te traga algumas respostas sobre isso. E só para finalizar a minha parte do meu capítulo, né? Então, a gente, né, quando eu fui escrever, a ideia central foi essa mesmo, de trazer algo que é tão comum pra gente. Então, como que eu deixo esse tanto de coisa que existe, a tecnologia, como que eu filtro isso e como que eu faço disso um aliado para o meu conhecimento, para a minha fé, para o meu conteúdo, para o que eu vou estar discernindo e para a minha espiritualidade. Então, foi basicamente isso. E se você quiser saber um pouquinho mais, compre o livro. Joia. E falando de espiritualidade, né, nós já entramos então no outro capítulo, que é o capítulo do Carlos, né, que fala sobre espiritualidade. Então, no caso, meu capítulo, o nome dele é Cuide de Você em Busca de uma Espiritualidade Saudável. E eu amei que você fez um gancho com o meu capítulo. Foi a ideia, foi essa. Foi maravilhoso. Apenas para contextualizar, né, os dois são namorados, então por isso tem essa intimidade. Né? O pessoal vendo eu com a mão aqui, É. é meio estranho. Tá tudo bem, eu deixei, galera. É meio estranho. Tá liberado. Mas no meu capítulo eu abordo, seguindo também, é algo curioso, porque a temática da Isa fala de muitas gerações, a da Amanda de muitas informações e a minha sobre muitas espiritualidades, né? Porque às vezes a gente olha para a espiritualidade, né, e a gente pensa, poxa, é uma oração, é um jejum, a gente pensa na prática. Só que a questão da espiritualidade, ela é muito mais ampla, ela não se resume somente num aspecto de praticidade, né? Ela é algo que dá sentido. Então, começando o capítulo, eu trago uma definição, uma possibilidade de definição do que seria espiritualidade, né? Pegando lá em Gênesis a palavra ruá, né, que deriva, né, a espiritualidade. E trazendo o quê? Que espiritualidade, né, o ruá, esse sopro, essa vida, esse fôlego, é o que nos dá sentido, é o que dá sentido para a nossa vida, é a nossa vivência. Então, ou seja, consequentemente no nosso Brasil, que, como foi falado nos outros capítulos, pelos outros autores, a gente vai encontrar muita espiritualidade, muito sentido de vida. A gente vai encontrar muita realidade diferente. E por conta dessa realidade diferente, a gente entra às vezes em conflito de saber qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Então, no meu capítulo, após trazer essa definição, eu sigo falando algumas nuances, alguns meios, alguns passos que uma espiritualidade saudável
Tem. É demonstrado esses passos dentro de uma espiritualidade saudável. Ou seja, dentro de uma espiritualidade saudável, existe o fator X, que é algo no livro que vocês vão descobrir comprando o livro. Eu não vou falar o que é o fator X, mas ele está muito presente e é demonstrado nos evangelhos, né? Esse fator X. Outra coisa presente da espiritualidade cristã é essa questão do servir. Então, no capítulo eu também falo de alguns perigos dentro da espiritualidade, que muitas das vezes dentro da igreja a gente pensa como algo normal, como, isso tá tudo bem, essa ação do líder ou a minha ação tá tudo bem, mas muitas das vezes ela causa mais dano do que um benefício, isso, do que um benefício. Então, ou seja, um dos pontos que eu abordo é a questão da egolatria, a questão do eu faço. É eu quem opero, é eu quem louvo, é eu quem prego. Então, essa questão é um perigo, é perigoso. E nos evangelhos a gente não encontra esse eu, a gente encontra o próximo, servir o próximo, né? Então, é algo muito perigoso para a espiritualidade. E, no fim, trazendo, sim, essa questão prática, mas, como eu falei, ela não é o centro. A espiritualidade é uma vivência, você viver e desfrutar em meio a tantas outras, né? Até no livro eu faço uma citação do Tim Ingold, que ele comenta que a vida, né, o relacionamento social é um monte de fio emaranhado, que uns vão, outros vêm, uns se cruzam, outros nunca vão se cruzar, mas eles sempre estão ali e a gente, tendo uma espiritualidade saudável, a gente também tem que ter essa convivência e essa vivência no meio dos outros. Joia, legal. E depois, na sequência, né, nós temos o capítulo do Felipe, que ele não está conosco hoje porque ele está fazendo intercâmbio na Holanda, né, uma parceria que a FTSA tem com a Universidade Livre da Holanda, e ele escreveu sobre a prática da pastoral, né? E muitas vezes a gente pensa em pastoral como só o serviço do pastor, mas é extremamente importante que nós consideremos a pastoral como cuidado, né? Pastoral como sinônimo de cuidado. E um dos pontos que eu acho muito interessante no capítulo dele é que ele fala sobre a criatividade para essa pastoral, né? Com essa juventude que vem tendo contextos diferentes daquilo que já foi vivido, as mesmas práticas e as mesmas formas, elas podem não dar certo, né? Então, um dos pontos que eu acho muito interessante no capítulo do Felipe é justamente pensar na questão do contexto, pensar de forma criativa para exercer um pastoral, ou seja, um cuidado verdadeiro com o jovem, né? Porque, do contrário, as igrejas vão simplesmente ter um vão, né? E a juventude vai ficando para trás. Então, a criatividade ela é essencial. E agora, né, o último, mas não menos importante capítulo é o do Jean. Ele já comentou da sua vivência e experiência missionária, né? E deixar ele falar um pouquinho sobre o capítulo. Bom, o meu capítulo ele vai falar sobre missão, né? Sobre missões. E o título que eu dei, como a gente já tinha falado, né? Que a gente está usando versículos que Paulo escreveu para Timóteo, né? E o versículo que eu escolhi, ele está em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 5. Ele vai falar: cumpra plenamente seu ministério. Paulo falando para Timóteo cumprir seu ministério, e depois ele dá algumas instruções e falar dos desafios desse ministério. E nesse capítulo eu faço uma aplicação para nós, jovens cristãos, né, de hoje em dia, que nós também recebemos um ministério. Na verdade, todo cristão recebe um ministério, né? É essa missão que Deus tem, que Ele nos dá para abençoar as nações da terra, certo? E nesse capítulo eu falo sobre esse ministério que nos é dado como jovens cristãos. Só que antes eu trago algumas questões que sempre esteve presente na igreja, questões sobre missões, sobre a igreja, como ela se relaciona com essa missão, e algumas questões também que são um pouco mais atual, e principalmente a questão da romantização da missão, que eu falo bastante nesse capítulo, que é essa romantização, essa ideia ilusória, uma ideia muito que a gente pensa que vai ser como se fosse um filme, uma visão muito incrível da missão, que muitos jovens têm, e que partiu um pouco também da minha experiência para eu escrever isso, porque algo que eu conto também nesse capítulo é um pouco da minha trajetória. E brevemente falando sobre como eu cheguei até as missões, eu vivi um pouco disso. Com 17 anos eu me converti de verdade e recebi o chamado missionário.
E eu já fui com esse olhar, né? Falar, não, eu não quero nem estudar, não quero nem fazer faculdade, já quero ir para as missões, quero ir para as nações, quero viver disso. Vai ser maravilhoso. E, na realidade, é muito mais difícil do que a gente imagina, sabe? A realidade missionária, você encontra muito mais desafios do que, vamos dizer assim, do que milagres ou coisas sobrenaturais de Deus agindo. Eu não nego no livro que Deus vai agir, que Deus pode fazer milagres, pode operar, ele vai converter corações. Só que eu trago no capítulo a importância de entender que isso não é uma coisa que nem sempre vai ser constante na missão. E a importância de a gente olhar para isso, entender essa realidade da missão, vai nos ajudar a nos preparar para essa missão de uma maneira muito melhor. E para entender melhor o que é a missão, né, como que a gente deve agir no meio disso, ou lidar com essas questões que a igreja sempre viveu e vive atualmente, eu trago 2 aspectos que são importantes, que é o estudo teológico, e nesse estudo teológico eu falo brevemente sobre o que é a missão, o que é a missão de Deus, trago alguns autores do que eles falam, do que a Bíblia fala sobre missão também, e no segundo aspecto é sobre o que é na prática a missão, o que tem sido feito. E nessa parte eu falo um pouco das minhas experiências missionárias de 3 viagens que eu fiz, quando eu fui para o Afuá, no Pará, né, aqui no Brasil, que eu pude estar com os povos ribeirinhos de lá. Eu também fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul. E o último agora, nesse ano, eu fui para Moçambique, lá no continente africano, e que eu pude também estar realizando essa missão com o pessoal da minha igreja. Então, a partir dessas experiências que eu tive, eu também trago ali no livro um pouco do que esses missionários aplicam nesses locais e como essa missão de Deus ela é aplicada nesses locais, como a gente pode aprender olhando para a missão sendo feita. E no fim, eu falo também no capítulo, né, da importância de nós jovens cumprirmos essa missão aonde nós estamos. Você foi chamado a cumprir essa missão de Deus, seja no seu bairro, na sua faculdade, onde você estuda, no seu trabalho, ou nas nações. Então, no meu capítulo eu falo bastante sobre isso. Então, indo agora para algumas perguntas, eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de escrita, de pesquisa, de ter essa orientação. A gente teve umas 10 reuniões também, que o professor Felipe trazia alguns textos para a gente sobre juventude de uma maneira geral e no final sobre escrita, como escrever e como fazer algo que seja mais coeso, mais fácil de ler. E para mim aquele texto foi fundamental, eu usei ele como guia, assim, para montar o capítulo. Então, como é que foi um pouco para vocês esse processo, assim, de parar e tudo que vocês viveram, escrever e depois ver impresso? Bom, para mim foi primeiramente um desafio, né? Nunca tinha participado de algo do tipo, mas foi muito gratificante também. Então, nos processos das reuniões, de conversas, a gente acabou aprendendo muito uns com os outros, né? Sobre os temas uns dos outros, e até a gente chegar ao que a gente tem aqui físico nas nossas mãos, foi um processo muito longo. Então, assim, que eu, por exemplo, comecei a escrever, eu tinha 5 páginas, que no final eu apaguei quase tudo para começar outra parte, porque aí já tinha fugido do que eu precisava, porque, como a gente já disse, né, cada um de nós teve alguns versículos norteadores ali, qual seria a nossa base de versículo. Então, começo, não, será que eu me baseio pelo versículo, depois eu escrevo primeiro vou pro versículo, não deu certo com esse versículo, será que tem outro? Vai bater com o do coleguinha, não vai bater? Então, assim, esse processo, né, porque você escrever um livro sozinho é uma coisa, e escrever um livro com outras pessoas é desafiador, mas como eu não tive outra experiência, eu achei ótimo, porque assim, tive que escrever menos, um capítulo só, então ajudou, mas tinha muito essa questão, será que vai bater com o que a Isa tá falando, ou com o que o Gia tá falando, que o Rua tá falando? Aí depois cada um leu, né, o capítulo do outro, então a gente pôde aprender, e não que ficou repetitivo, mas a gente pôde perceber que tava tudo se ligando, tipo, nossa, tá fazendo muito sentido. Pra gente também, como autores, fez muito sentido, nos ensinou muito, e para mim, pessoalmente, dei um pouco de trabalho pro meu orientador, César, mais uma vez, me desculpe, porque todo o tempo eu ficava, professor, é assim, 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 mas depois que começou, depois que fluiu, parece que eu tô segurando um bebezinho, assim, um filho, assim, com muito carinho, de falar, ai, meu filho roxinho, que alegria. Então, foi um processo muito difícil a princípio, mas depois que a gente entendeu, depois que eu entendi qual que era a dinâmica, fluiu, assim, mais rápido do que eu imaginei até. Então, foi algo que... Eu até conversei com o Felipe em uma das nossas reuniões, que quando a gente escreve algo que faz sentido pra gente, que a gente gosta,
é muito fluido. Então, a gente não teve que escrever nada obrigado e a gente tentou pegar cada um algo que já estava dentro do que a gente já estava na nossa vivência. O Jean, por exemplo, com as questões da missão, eu escrevi um pouco sobre as questões de liderar jovens também, num mundo que é completamente digitalizado, tudo é internet. Então, tudo que a gente escreveu faz sentido com a nossa vivência também. Então, a gente está falando aqui todo o tempo. Não, o seu contexto, a sua vivência, mas foi baseado na nossa também. Então, é um livro acadêmico com um tom pessoal, porque cada um escreveu de acordo com aquilo que estava vivendo. Então, isso ajudou muito, porque nós escrevemos sobre coisas que a gente gosta, de fato, e com coisas que a gente vive. Então, ao mesmo tempo que foi, para mim, algo completamente desafiador, foi algo muito relevante e gratificante que eu vou levar, assim, para minha vida para sempre. Então, foi citada a questão de cada um ler o capítulo do outro durante a produção, e por pura coincidência eu caí com o capítulo dela, e... claro, e foi muito legal porque eu li o capítulo dela e falei, casa totalmente com o meu. É um sinal, deve ser um sinal, só pode ser um sinal, né? Mas, falando mais especificamente do meu capítulo, a questão da espiritualidade era algo já bem fundamentado para mim. Foi a matéria que eu mais gostei no primeiro ano. E eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre espiritualidade. Eu acho que o meu TCC, uma das duas coisas, vai ser sobre espiritualidade. Entre espiritualidade e talvez história, eu acho que tá mais ponderando para cá, e realmente ponderou mais para cá. A reta final da produção do livro deixou muito evidente isso. Inclusive entreguei, espero que dê tudo certo, mas a espiritualidade foi algo muito marcante, porque dentro da minha própria família, né, existe, né, uma espiritualidade diversificada. Parte da minha família é católica, outra protestante, e também meus colegas de ensino médio, quando eu estudava, tinham, né, suas espiritualidades, eram muito diferentes. Isso, o próprio grupo, se for pensar na denominação de cada um, é muito diferente de si só. E isso me chamava muita atenção, e eu pensei comigo mesmo, eu falei, nossa, eu tenho que escrever sobre isso, tenho que falar sobre essa diferença que eu convivo, que a gente convive, que a gente fala sobre isso. E que a gente tem que se conectar, né? Tem que ter um diálogo, né? Tem que ter um respeito ali, precisa conseguir compreender, porque, igual eu falei, né? É o que dá sentido para a pessoa. Então, a gente não entendendo a espiritualidade da outra, a gente acaba não entendendo também a pessoa, como a pessoa enxerga, como a pessoa vive também, né? E esse processo foi totalmente marcante, definiu meu TCC, e foi como se fosse um tijolinho a mais, né? Num muro inteiro, ou melhor, num quadro inteiro, foi uma pincelada que eu dei na minha vida acadêmica, e marcante, igual se ele é o filho dela, então ele também é meu filho. Bom, a minha experiência também é muito gratificante, né? Só que eu vejo que esse livro, ele é o resultado de algo, sabe? Às vezes a gente quer tanto fazer algo e fica forçando fazer aquilo, mas pra gente não foi algo forçado, foi algo natural, né? O livro em si é o resultado de um ano de pesquisa, um ano de diálogo, um ano de conversa, e como já foi observado nas entrelinhas das falas de cada um, ele externaliza aquilo que a gente já vive, né? Então, eu sempre fui muito apaixonado pela leitura bíblica, né? Sempre fui o cara da Bíblia ali, que gostava de falar da Bíblia, gostava das aulas de Bíblia, eram as minhas favoritas. Gostava muito do professor Lucas também, ele deve estar vendo aí. Eu sou fã do professor Lucas, cara. Ele entrava na aula, dava aquela aula de Bíblia, eu falei, eu preciso aprender um pouco, esse cara sabe, né? Falou que é o meu pai aqui na faculdade. Mas, enfim, então, a experiência ali de ir com o professor, de ouvir isso, gente, é sensacional. E isso, de fato, também, a gente viveu um pouquinho de Paulo para Timóteo, a gente viveu de professor para aluno, né? A gente pode transcrever para os nossos dias, né? Esse princípio da escritura, que é a mentoria, nós fomos mentoreados, então nós vivemos um pouquinho dos princípios bíblicos nessa escrita, né? Enfim, no geral, eu tô muito feliz, foi uma temática que mexeu muito comigo, então, como eu disse, a gente externalizou aquilo que estava em nós, foi fácil produzir. Porque não foi cansativo, não foi maçante, a gente gostava de estudar, gostava de ler sobre o assunto. Enfim, e espero que faça sentido também para você que vai ler o livro, que vai comprar, né? Enfim, é isso aí. Bom, o capítulo meu e do professor Felipe foi
a partir muito as nossas conversas foi muito a partir das nossas experiências. Porém, não só falamos daquilo das nossas experiências, daquilo que veio da nossa cabeça, mas também através de pesquisa, né? Como todos os alunos aqui, né? O professor Felipe coordenou todo esse projeto, teve um fio acadêmico aqui, né? Uma instrução de pesquisa, para montar todo esse projeto, mas também falamos a partir das nossas experiências, no caso minha e do Felipe, como eu disse antes, das nossas experiências em estar dos dois lados, em ser aquele líder novo, empolgado, e ser aquele que formou outros líderes também. Então foi a partir das nossas experiências e de pesquisa e da nossa troca de ideias, né, que a gente montou o nosso capítulo. E só para o Jean, já que vai pegar a fala, falar que ele é o autor dessa capa que ele desenhou. Acho que vale muito lembrar isso. Ele que fez o desenho. Se você vê aí nos detalhes, cada um de nós, né, deve reconhecer, né, cada um de nós aqui na capa. Então... Menos a Amanda tá diferente. Eu sou essa aqui, eu troquei de cabelo, mas tô aqui. Ela só trocou de cabelo, mas acredito que você vai reconhecer todos. Eu sou a que sobrar. O artista, eu vou passar pro Jean, que ele vai falar da experiência dele, mas também como artista da capa. Já vou emendar falando da capa, né? Que o processo para fazer tanto o desenho da capa quanto o design também foi um baita de um processo que a gente tentando escolher a melhor forma que a gente queria, né? Da questão de cores também, até de fonte, da letra, foi tudo um processo em conjunto e isso foi legal. E o desenho também, eu fui pedindo, cada um manda uma foto aí, vou tentar montar aqui um desenho, até para criar, foi bem legal, para a gente chegar nessa ideia de fazer esse desenho, né? Então foi muito legal e eu que gosto muito de desenhar, para mim foi muito legal poder fazer essa capa também. Sobre a questão do meu capítulo em si, eu tinha alguma coisa em mente do que eu iria escrever, mas só depois que eu pude ter conversas até mesmo com a galera aqui do grupo, quanto a professora Denise, né, que foi quem me orientou, foi a partir de 2 conversas com ela e aqui do grupo também, que de clarear minha mente, assim, para o que eu poderia escrever, qual que era a ordem do que eu poderia trazer as coisas, do que eu poderia falar também. E foi muito legal, eu também pude aprender muito indo atrás, né, sobre alguns autores que eu falei, que eu escrevi, que eu coloquei lá, sobre missões. Mas o principal que eu posso falar também foi sobre quando eu estava relatando as minhas experiências, né? Que até no final, quando eu estava terminando de escrever sobre essa questão, eu até me emocionei ali quando eu estava escrevendo lá no meu quarto, porque eu fui lembrando de toda a trajetória, né? Desde que Deus me chamou para as missões e de tudo que eu pude viver, e principalmente aqui na FTSA também, de como foi transformador para minha vida. E então, o processo de escrita desse capítulo, eu poderia dizer que foi muito bom, foi muito impactante para mim e eu espero que o resultado também, que quem vai ler, possa passar o mesmo sentimento que eu tive escrevendo, que foi esse amor por missões, né, e por obedecer a Deus. Acho que esse foi o principal do que eu pude aprender a escrever no meu próprio capítulo. E para você, Isa, como foi? Para mim, eu tinha falado um pouco quando comecei a pergunta, mas foi realmente sensacional, assim, eu já tinha trabalhado com livros, mas eu nunca tinha escrito algo meu. E foi muito legal estar um pouco do outro lado. Eu ver que é muito difícil. Eu falo, gente, quem diz que é um filho estava certo. Eu não sou mãe, não sei como é ter um filho, mas assim, é impressionante. Eu fico vendo besta quando eu vejo passar na mão de alguém. Ou assim, foram noites, choro, lágrima, assim, só não cortou meu dedo pra dizer que saiu sangue, mas o resto, tudo que tem direito. A gente riu, a gente chorou, enfim, perdeu o sono, ficou sem comer, depois foi atrás de tudo isso. Mas foi uma aventura, assim, foi um projeto incrível, foi um projeto feito a muitas mãos. Acho que pra mim foi um pouco disso, esse completo, né, de experiência. E você? Legal. Para mim também foi um desafio. A minha ideia quando foi feito esse projeto foi... eles chegaram para mim falando da proposta e eu falei que... Eu olhei para eles que pareciam como ovelhas sem pastor, né? Até brinquei com eles sobre isso. Mas, assim, a ideia sempre foi dar voz a eles. E deixar com que esse projeto, eles se sentissem que eles são os responsáveis pelo projeto. E assim, eu fico muito feliz de ouvi-los, né, sabendo que isso de fato aconteceu. Porque se o jovem não se sente parte, ele não vai fazer, ele não vai se interessar por aquilo. Então, como já fazia parte da experiência deles, e nesse livro a gente tentou, né, como eles já falaram, juntar experiências com as questões acadêmicas, né, numa linguagem acessível para a igreja, inclusive. Essa era a minha intenção, né?
E, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer, né, aos professores que nos apoiaram, né, ao professor César, professora Jaqueline, professor Lucas, professora Denise, professor Flávio Henrique e também professor André Casagrande, que fez o nosso pós-fácil e toda a correção da parte gramatical. E não podemos também deixar de agradecer ao Eduardo, né, que fez também isso ser possível pela editora. E nossa gratidão, obviamente, também à FTSA por apoiar esse projeto, apoiar também com o podcast. Agradecemos o pessoal que está aqui do MCC, né? Obrigado por nos ajudar nesse sentido. E esperamos que você tenha aproveitado. Incentivamos mais uma vez para que você adquira esse livro, que ele possa ser uma bênção na sua vida. E é isso. Nós agradecemos a todo o tempo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que vieram também. Valeu. É isso. Encerramos por aqui. Esperamos que gostem.